Fala galera, tudo bem? Chegando aqui para você o professor Alisson Bento com uma aula aqui importante para você aprender um pouco mais de geografia. Você do sexto ano, você vai aprender comigo hoje um pouco sobre localização do espaço geográfico, certo? Então você, se tiver com o livro em casa, o livro didático, você vai lá na página 39, aliás, na página 37. Você vai lá e vai compreender melhor o assunto, você vai poder ler melhor o conteúdo na página 37, certo? Então, para que, professor, localização no espaço geográfico? A geografia ensina alguns métodos, alguns modelos, algumas formas de como a gente possa se localizar no mundo, né? O mapa mundo, o mundo é muito grande, né? E para poder a gente se localizar, é preciso a gente seguir algumas regras da geografia. Entre elas estão aqui os paralelos e os meridianos. Imagine-se aí se você estiver perdido em uma floresta bem grande e não sabe onde está. Se você estiver no meio do mar, em um navio ou em um barco, sem saber onde está. Se você recorrer a alguns equipamentos ou algumas formas, né, algumas informações da geografia, você vai chegar a essa localização, certo? Então você imagina comigo que isso aqui é o mapa mundi. Aqui é o planeta Terra. Não está bonito não o círculo, mas é mais ou menos assim. Está lá o círculo do mapa mundi. E o mapa mundi, ele tem linhas que são linhas imaginárias, não são linhas pintadas, mas são linhas que são definidas por graus, certo? Mais à frente a gente vai compreender isso. E essas linhas, elas têm tanto linhas na horizontal, linhas deitadas, como tem linhas na vertical, que são as linhas em pé. Ok? Então, para a gente entender melhor, você vai ver que essas linhas podem ser os paralelos, né? Como está aqui, a linha deitada são chamadas de paralelos e as linhas em pé são chamadas de meridianos. Veja bem, paralelo é a linha deitada, a linha na horizontal e o principal paralelo do mapa mundi é a linha do Equador que está aqui no meio. Divide exatamente o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, ok? O principal meridiano que divide o meridiano, linha em pé, na vertical, e divide o mundo em duas partes, só que hemisfério leste e hemisfério oeste. Então nós temos aqui os principais paralelos e o principal meridiano, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Então, como eu estava explicando para vocês sobre a localização no espaço geográfico, certo? Então a gente agora vai falar um pouquinho sobre latitudes e longitudes. Estávamos falando sobre paralelos e meridianos. Como a gente viu, o principal paralelo é essa linha central chamada linha do Equador. Aqui a gente vai ter o 0 grau. E aqui a principal linha que corta o mapa mundi é o meridiano de Greenwich, que a gente chama de meridianos. Então, paralelos, meridianos, certo? Então nós vamos ter aqui hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste, hemisfério oeste, ok? Pois bem, então para a gente compreender melhor essas informações que eu acabei de falar para vocês, você vai compreender melhor agora quando eu falar o que são latitudes e o que são longitudes. Nós aprendemos até então sobre paralelos e sobre meridianos. Veja que no mapa mundi, você pegar qualquer mapa do mundo, você vai lá e vai ver que existem linhas, como eu falei. Essas linhas são os paralelos, os deitados, e os impérios são os meridianos, ok? Ou seja, na horizontal, paralelos, na vertical, meridianos, certo? Para a gente medir uma coisa chamada latitude é exatamente medir a distância de qualquer lugar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, em relação a esta linha principal, que nós chamamos de linha do Equador. Então a latitude é exatamente isso, né? A distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Professor, e o que é que significa longitude? Vou explicar. Longitude.
longitude é justamente a distância de qualquer ponto da Terra, só que em relação ao meridiano de Greenwich. Qualquer lugar do mundo que eu esteja, eu vou medir aqui a distância em graus em relação a essa linha principal. Então, novamente, latitude, a distância de qualquer lugar para a linha principal chamada linha do Equador, e longitude, a distância de qualquer lugar em relação ao meridiano de Greenwich. Então, para a gente concluir o assunto e compreender melhor como a gente vai se localizar, aí a gente vai juntar a latitude com a longitude e a gente vai ter uma coisa chamada coordenada geográfica. A coordenada geográfica é, na verdade, uma espécie de endereço. Quando você está em uma rua e não sabe onde chegar a outra, você pergunta a alguém, como é o nome daquela rua? Me dê um ponto de referência. E a pessoa diz, rua tal, número tal, próximo a tal lugar. Da mesma forma, a gente chama isso de coordenada geográfica. Quando a gente une uma latitude e uma longitude, então você vai ter uma coisa chamada coordenada geográfica. Com essa coordenada geográfica, você consegue chegar a qualquer lugar no mundo, ok? Então, como eu disse, o planeta aqui é marcado por linhas aqui na horizontal, que são a latitude, e linhas na verticais, que são a longitude, a distância em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Essas linhas, elas têm distâncias que são medidas em graus. Aqui eu coloquei para vocês, para explicar bem direitinho, eu coloquei aqui como exemplo 10 em 10 graus. 10 graus, 20 graus, 30 graus. Da mesma forma, 10 graus, 20 graus, 30 graus. Isso se repete aqui também. Norte, sul, leste e oeste. Aqui é só como um exemplo. Então faz de conta que a gente está lá, aqui é um ponto. Ponto A. Professor, como é que a gente vai saber qual é a coordenada geográfica? Vamos lá. Ponto A para a gente descobrir a coordenada geográfica do ponto A. A gente vai primeiro ver a latitude, que é justamente a linha deitada. Aqui, ó. Então, 30 graus. Latitude A. Então, vamos lá. Então, a gente vai botar latitude 30 graus norte. Na parte de cima, norte. Longitude, a linha que está em pé, aqui na vertical. Então, quantos graus é? Em pé, 20 graus. 20 graus. Leste ou oeste? Oeste. Tá vendo aí? Oeste. Vamos para o ponto B. Ponto B. Primeiro, latitude. Então, quantos graus? 10. Perdão, aqui. 10 graus. Vê, ó. A linha que define. Norte ou sul, o B está no norte. Então, norte. Longitude, aqui, ó. A linha na vertical. 20 graus. Leste, a linha aqui, o meridiano, divide o meio. Leste ou oeste? Leste. Vamos aqui agora para C, para a gente fechar essa aula de hoje. Você ficar inteligente todo aí, certo? Então você vai ter aqui o ponto C, tá aqui o ponto C. Então você vai ter aqui primeiro a latitude, 20 graus, aqui 20 graus. Norte ou sul? Sul. Latitude, olha, latitude, vai vir aqui na linha que está na vertical em pé, 20 graus. Só que leste ou oeste? Oeste. E o ponto D, para fechar a aula de hoje, linha na horizontal do ponto B, 10 graus. Norte ou sul? Sul. E a linha na vertical. Aqui quantos graus? 10 graus também. Só que leste ou oeste? Leste. Então tá aí, aula de hoje, localização do espaço geográfico. Você aprendeu sobre meridiano, vai aprender sobre paralelos, você aprendeu sobre latitude, você aprendeu sobre longitude e aprendeu o que é a coordenada geográfica. Um abraço a todos, até a próxima aula, bons estudos.